Bom, como a Camille Yunes nos contou agora há pouquinho, o governo de São Paulo estima um prejuízo bilionário para a agropecuária, R$ 1 bilhão por causa desses incêndios no interior do estado. A gente vai conversar agora com o professor de agronomia da Fundação Getúlio Vargas, Felipe Serigati. Felipe, bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael, tudo bom? Eu que agradeço o convite. A gente vê essas imagens de absoluta destruição, não é, professor? Em quanto tempo é possível recuperar uma área dessa que era destinada a alguma cultura e fica completamente destruída assim pelo fogo? É muito longo o tempo, professor? Então, na verdade, isso vai depender principalmente do tipo de cultura, né? Então, aqui no estado de São Paulo, tivemos ali algumas culturas mais impactadas, né? Então, grande destaque, naturalmente, é a cana, mas também tivemos ali problemas em áreas de pastagem, fruticultura, notadamente cultivo de laranja, também tivemos apicultura e, infelizmente, também pegou um pouco mais lá cima da região do café. Então, o que acontece? Quando você tem ali uma cultura temporária, vamos supor que pegasse ali uma questão de milho, de soja, você recupera ali a qualidade do solo, porque, infelizmente, o fogo ele acaba destruindo muito da matéria orgânica presente ali no solo, mas no próximo ciclo você já tem aquela cultura pronta para funcionar normalmente. Já na cultura permanente, como é o caso do café, ou semi-permanente, semi-perene, como é no caso da cana, o pessoal tem que retirar aquela planta, só que aquela planta, para voltar ao seu potencial produtivo, não acontece necessariamente no primeiro ciclo, tá? Enfim, então não é nenhum prejuízo, choque permanente ali para as culturas, mas a velocidade de recuperação, prazo para essa recuperação, vai depender naturalmente de qual cultura estava sendo realizada naquela região. Agora, professor, de fato, embora não seja algo que se espera que não seja permanente, esse prejuízo todo vai ter uma reação em cadeia e vai chegar ao nosso bolso em alguma medida, ou não? Depende, né? Depende, né? Se for considerar toda a área total que a gente produz, por exemplo, com cana, não é uma área tão significativa assim. Naturalmente, já houve uma reação no mercado internacional. Bom, é fundamental a gente lembrar que o Brasil, de longe, é o maior produtor e fornecedor de açúcar para o resto do mundo, e imediatamente as cotações do açúcar em Nova York reagiram, tentando especificar qualquer dimensão desse dano. Provavelmente haverá uma acomodação dessas cotações, assim que ficar mais claro qual foram exatamente as extensões desses danos. Então é normal que naquele momento de maior apreensão o pessoal faça uma estimativa maior do que tem ali efetivamente de perdas e depois acaba acomodando. Isso em termos de mercado. Agora, em termos financeiros ali, essa estimação de prejuízo que o governo coloca, isso a gente só vai ver ao longo da safra, tá? Então, conforme a gente conclui ou avança na safra 24-25, é que a gente vai ter de forma mais clara o tamanho dessas perdas. Deixa eu colocar aqui um exemplo que eu acho que vai ficar mais didático, né? Nós passamos ali por um El Niño no início do ano, né? Então a virada, né, de 23 para 24 foi sob o efeito do El Niño, que causa seca, né, principalmente na região centro-norte do país. Isso atrapalhou a florada do café. Esse problema na florada do café, como é uma cultura permanente, vai estar presente na nossa safra de café, inclusive no ciclo atual, no ciclo 24-25, tá? Então veja que uma coisa é a questão ali de mercado, da cotação, o mercado reagiu com preço. Outra coisa é a situação do produtor, porque isso pode alterar a produtividade numa cultura permanente, até mesmo num prazo um pouco maior. Professor, o Zé Maria Trindade quer fazer uma pergunta também. Pois é, professor Felipe, há biomas, como por exemplo o nosso cerrado aqui na região centro-oeste, que convivem melhor com fogo, diante das características da vegetação, cascas mais grossas, já convive bem. Mas desta vez, as queimadas atingiram regiões que terão maior dificuldade de recuperação. É assim mesmo? Pois é, dessa vez nós tivemos ali uma combinação de fenômenos que nem sempre acontecem. Vamos lá, queimadas nessa época do ano sempre acontece, faz parte, né? Isso vale para o Cerrado, mas serve também para áreas de transição, como parte interior de São Paulo, parte de Goiás, parte ali do estado de Minas Gerais. Só que acontece, bom, a gente viu ali nossa repórter ali em Ribeirão Preto, ali, né, com uma roupa um pouco mais quente. Nós tivemos uma combinação, de um lado, né, temperaturas muito elevadas,
um clima seco, tinha regiões ali que estavam ali há 130, 120 dias sem qualquer gota d'água no solo, vinda do céu, com essa grande mudança de temperatura, e logo atrás estava vindo, né, essa onda de frio que nós estamos passando. Essa grande diferença de temperatura também causou ventos fortes. Então você tem ali focos de queimadas, gente, que não é um evento raro, focos de queimadas, né? Inclusive no interior de São Paulo, não é um evento raro nessa época do ano. No entanto, devido a esses ventos mais fortes, essas queimadas acabaram se espalhando de maneira mais rápida. Óbvio, se a gente for considerar a hipótese de também ter havido incêndios criminosos, essa situação se agrava. Mas o vento continua e espalha esse fogo que foi causado, seja de maneira natural ou de maneira criminosa, de maneira bem mais acelerada, e tem ali a situação que a gente presenciou de sexta-feira para cá. Conversamos com o professor de agronomia da Getúlio Vargas, Felipe Serigati. Professor, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço, gente. Uma ótima terça a todos. Muito obrigado.